E veja o que diz, por exemplo, 1 João 3,15 diz que quem odeia seu irmão é um homicida e não tem a vida eterna. E se você morrer hoje odiando uma pessoa, você vai para o inferno. Vamos dar as boas-vindas a todo esse povo que está conectado, por favor. 1, 2, 3. Vamos dar as boas-vindas a todos. Uma salva de palmas ainda maior. Bem-vindos a todos. Permaneça conectado, pois há realmente algo muito especial que Deus vai lhes dar. Nesta manhã, quero conversar com vocês sobre como podemos lidar com as ofensas. Pergunta para quem está aqui. Quantos de vocês que estão presentes agora já foram ofendidos em algum momento? Isso é 90%. Tem alguns que nunca, não sentem nada. Ok, quantos já ofenderam alguém? Ok, já vamos lá em um momentinho. E quero que a gente vá direto para a Escritura. Vamos para a Escritura e vamos acompanhar junto com quem está conectado aí. Mateus capítulo 24, versículos 10 a 11. E diz, muitos então se entregarão ou se trairão. Olhem, vamos ler juntos. 1, 2, 3, vai. A palavra tropeçarão é a palavra que em inglês diz many get offended. Ou seja, muitos vão se ofender, essa é a palavra. Tropeçar significa se ofender. E 2, e se entregarão uns aos outros e outros se odiarão. Ou seja, veja por favor, quero que você observe duas coisas. Ministrando a palavra de Deus por mais de 30 anos, eu descobri que 75% das pessoas na igreja estão ofendidas ou já ofenderam alguém. 75%, onde quer que eu vá, até mesmo entre pastores, e eu quero que vocês vejam, olhem o que Jesus disse, muitos serão ofendidos. A palavra muitos significa multidões vão se ofender, não uma ou duas multidões. Então, o próximo ciclo, se você não lida com a ofensa, se você não resolve ou enfrenta essa situação, o próximo passo é que vão se entregar ou vão trair uns aos outros. Ou seja, uma pessoa que se sente ofendida é, sem dúvida, um alvo muito fácil para trair. Essa é a verdadeira semente da traição, é a ofensa. E 2, e outros acabarão se odiando uns aos outros. Ou seja, outros vão se odiar. Então, quando vemos tudo isso acontecendo, quero que você veja claramente o ciclo completo do que é a ofensa. Primeiro, a ofensa leva ou conduz à traição. Uma pessoa ofendida é perigosíssima. Uma pessoa ofendida, então, o próximo passo é que ela se torna um alvo. O Absalão. Ele saiu de uma pessoa, traiu o próprio pai porque não recebeu, ele pensou em como o pai iria lidar e não recebeu o que esperava, e como resultado acabou traindo. Segundo, o ódio. E há pessoas que dizem, mas eu não tenho ódio, e não demonstram, porque quando pensamos em uma pessoa que odeia, imaginamos alguém furioso dizendo, eu odeio. Então, mas na verdade não é isso. E veja o que diz 1 João 3,15, diz que quem odeia seu irmão é um homicida e não tem vida eterna. Se você morrer hoje odiando uma pessoa, você vai para o inferno. Então veja o ciclo. Se não lidarmos com as ofensas, essa ofensa cresce e chegamos à traição. Traímos relacionamentos em casa, na igreja, fora da igreja. E o terceiro, o ódio. E depois disso vem um engano. Ou seja, o propósito de toda essa ofensa é que o diabo vai nos enganar. E finalmente a morte física ou a morte espiritual. Esse é o ciclo quando uma ofensa começa no coração e a pessoa não a interrompe, não lida com ela, não sabe agir de forma eficaz. Jesus disse, Lucas 17:1, ele disse, é impossível que não venham as ofensas. E Jesus disse aos seus discípulos, é impossível que não venham tropeços. Novamente a palavra ofensas. Tropeço é uma ofensa e eu vou explicar para vocês. Mas ai daquele por quem ela vem. Ou seja, é importante que entendamos.
Paulo disse em Atos, capítulo 24, verso 16: meu coração, minha consciência está em paz, está limpa, que não tenho ofensa contra Deus nem contra os homens, e isso eu procuro, isso eu procuro. Este é o apóstolo Paulo, ter uma consciência sem ofensa diante de Deus. Não ofendi a Deus, não tenho certeza. Há muitas pessoas ofendidas com Deus. Muita gente que está aqui está ofendida com Deus. 2, diante dos homens e diante dos homens. Então Deus vai permitir essas armadilhas para que nós amadureçamos. Vai ser o diabo, são armadilhas do diabo para que nós caiamos nessas armadilhas. Mas você não vai cair porque agora eu estou lhe ensinando. No Novo Testamento usava-se a palavra escandalon para se referir à pedra, um obstáculo. E veja o que diz: fazia com que alguém tropeçasse. Um obstáculo que fazia tropeçar, perder o equilíbrio, vacilar, fraquejar e cair. Experimente um comportamento que é tão diferente do que esperava que o fazia vacilar. Por exemplo, veja, cambalear, fraquejar em sua alma. E veja, por favor, na verdade está tão atordoado pelo que observou, que mal consegue entender o que aconteceu. Por uma expectativa não cumprida, que você perde o equilíbrio emocional antes mesmo de perceber. Fica atônito, surpreso com algo. A ofensa produz um assombro e se transforma em incredulidade. A incredulidade em decepção e a decepção em ofensa. Outra maneira de dizer isso é a seguinte: você muitas vezes tem, de fato, de nós, os pastores, uma expectativa. No entanto, quando essas expectativas não são cumpridas, isso é um escândalo em seu coração, porque muitas vezes esperamos perfeição dos homens de Deus. E você diz: nossa, mas como o apóstolo vai dizer isso? Mas como o apóstolo se comporta dessa forma? Então, para você, isso é uma ofensa. E veja, por isso se diz, é um escândalo emocional em sua alma. Como é possível que o apóstolo faça isso? Como meu irmão faz isso comigo? Como é possível? É um escândalo. Quero que veja, por favor. Então, é um vacilar. É um vacilar quando você viu um mau exemplo. Quando você ouviu algo. Eu ouvi algo em uma ocasião de um homem de Deus e vi como ele tratava uma pessoa no balcão de um hotel, e eu digo que fiquei escandalizado, porque eu não faria isso. Fiquei escandalizado. Ele gritava e dizia: você sabe quem eu sou? E começava a gritar com ela. Eu pensava: que mau testemunho. E uma mulher que estava ali por perto me disse: por isso eu não vou à igreja. Olha como esse pastor trata a pessoa do balcão. Um escândalo para a mulher que estava assistindo. Então, uma ofensa foi cometida, e a ofensa é uma ferida. Eu quero que vocês vejam por que as pessoas se machucam. Então, também é por uma expectativa não correspondida, porque você tem certa expectativa. Por exemplo, quando você se casa, você tinha uma expectativa sobre seu marido. Você diz: meu marido é limpo, meu marido não ronca, meu marido sempre abre a porta para mim, meu marido é realmente especial, meu marido depois de Cristo é o meu marido. E quando ele chega, bate a porta já depois de um ano de casados, não é carinhoso, né? O que você perdeu. E o mesmo acontece com a esposa. Então você tinha uma expectativa e agora, ou seja, você a pega, dá um chute e vai embora. Não seja covarde. Você se casou com ela, já subiu nesse cavalo, agora continue nesse cavalo. Porque a solução não é abandonar, só os covardes abandonam. Você assume uma responsabilidade. Há pessoas que se ofendem porque o nível de quanto você se ofende depende do seu nível de maturidade espiritual. Se você é imaturo, vai se ofender. Se você é emocionalmente imaturo, vai se ofender com tudo. Obrigado por me acompanhar no Sobrenatural agora. Eu creio de todo o coração
que este é um tempo de transformação, não apenas uma mudança natural, mas também uma transformação sobrenatural do coração pelo poder de Deus. Nós não podemos mudar pela nossa própria força. Talvez hoje você esteja enfrentando algo impossível no natural, um diagnóstico médico, uma montanha financeira, um problema de saúde, um relacionamento quebrado. Mas deixe-me dizer, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Por isso quero colocar em suas mãos um recurso realmente poderoso, meu livro, Transformação Sobrenatural. Não é apenas um ensinamento, é um guia para viver no poder do Espírito Santo, um poder que transforma a sua vida e libera milagres. Dentro deste poderoso livro, você descobrirá como ativar a unção de Deus, como liberar sua fé para um rompimento e como entrar em cura, libertação e transformação sobrenatural. Não é tempo de se conformar, é tempo de se levantar com ousadia, com fé e com poder. Solicite meu livro Transformação Sobrenatural e experimente a transformação sobrenatural a partir de hoje. Deus te abençoe. Você gostaria de ver como o poder sobrenatural de Deus pode transformá-lo de dentro para fora? Em Transformação Sobrenatural, o apóstolo Guilhermo Maldonado revela como o poder milagroso do Espírito Santo pode transformá-lo. Este livro está repleto de testemunhos e ensinamentos que vão ajudá-lo a ativar a unção de Deus, liberar sua fé e experimentar uma transformação duradoura em sua vida. Você pode solicitar seu exemplar hoje mesmo com uma doação de qualquer valor para o ministério e com sua doação especial de $45 ou mais. Você receberá o pacote completo de Transformação Sobrenatural, que inclui o livro Transformação Sobrenatural, o Diário de Rompimento Sobrenatural, um conjunto de elementos da Santa Ceia e óleo de unção. Ligue agora para o número que aparece na tela ou visite nosso site para solicitar Transformação Sobrenatural. Sodos. Por que então as pessoas, quando há um escândalo, acabam se ofendendo? Cristo disse, nos últimos tempos multidões vão se ofender, não é mesmo? Se essas multidões não lidarem com isso, a próxima coisa que farão será trair seus relacionamentos. Em casa, na igreja. Por isso temos que tirar a mandioca de dentro. Minha esposa me ofendeu, leve-a para fora. Meu irmão me ofendeu, tire isso daqui. Eu me sinto ofendido por você, apóstolo, tire isso daqui. Tire a mandioca do forno, diga a ela que está na casa ao lado e tire aquele bolinho também. Vai lá. Ele diz, ei! Há pessoas que se ofendem porque o nível de quanto você se ofende depende diretamente do seu nível de maturidade espiritual. Se você é imaturo, vai se ofender. Se você é emocionalmente imaturo, vai se ofender com tudo. Então, por que as pessoas, multidões, vão se ofender, depois vão trair, e depois de trair, porque você tinha uma expectativa, você foi para o casamento pensando que iria para o casamento para ser feliz? As irmãs, vejam como os irmãos estão rindo. Porque você pensou que o casamento, nada no casamento tem a ver com ser feliz. É para cumprir um propósito. Não tem nada a ver. E você diz, mas não me fez feliz. Bom, tira essa ideia da cabeça. Então, em outro momento você diz, meu pastor é o melhor do mundo. E você criou uma imagem do pastor com uma ideia de idolatria, como se ele fosse perfeito. E quando você percebeu o erro, ficou completamente sem chão. Não somos perfeitos. Tenho que viver pela fé como você. Eu preciso acreditar na palavra como você acredita. Eu preciso acreditar na minha própria saúde, assim como você. Eu também preciso me levantar e ir ao banheiro, assim como você. Portanto, não espere perfeição, mas espere ser um exemplo para si mesmo. Não era o homem perfeito, mas era um exemplo. Diga tudo, exemplo. Então as pessoas ficam escandalizadas. Por isso, se você não pode cumprir certas expectativas, seja sincero. Porque as pessoas se ofendem. É isso que diz Provérbios. A expectativa não cumprida decepciona.
Oh meu Deus, eu realmente pensei que quando viesse para os cristãos, tudo seria tão bonito assim, de verdade. E quando você entrou no estacionamento, parou onde não devia e o porteiro gritando te tirou de lá. Você diz, meu Deus, mas eu realmente pensei que todos os cristãos eram anjinhos. Diga aqui para o lado, por favor, diga, anjinho, como você está? Estão aqui na igreja porque as pessoas se ofendem? O livro de Tiago, capítulo 3, versículo 2. Olhem o que diz. Vamos ler. 1, 2, 3, vai. Ok, quantas são exatamente as pessoas que nós realmente ofendemos, afinal? Não, mas olhem o que as pessoas dizem. Muitos, diga eu. Quantos de nós ofendemos? Levantem a mão, todos que ofendem. Ok, 2. Quantas vezes? Quantas vezes? Muitas vezes, em muitos momentos. Se alguém não ofende com palavras, esse é realmente um homem perfeito. Significa que é maduro. Uma pessoa que não ofende com palavras, sabe o que falar, sabe exatamente o que dizer. Há pessoas que são ofensivas sem fazer nada. Você só olha para ela e diz, quantos já lidaram com pessoas ofensivas? Pessoas ofensivas que ofendem e não que são más. E agora, não use isso para dizer, eu sofri abusos. E para se fazer de vítima e se justificar por tudo o que passou. Assuma a responsabilidade pela sua vida. Pare de se vitimizar e saia dessa situação. Perdoe e deixe para lá. Oh, aleluia. 10 minutos. 10 minutos. Por que nos ofendemos? Aqui está. Nos ofendemos por duas coisas. Pelo que dizemos e fazemos em diferentes situações do nosso cotidiano. Pelo que as pessoas dizem ao nosso redor. E também pelo que as pessoas fazem em vários momentos do dia a dia. Anote, por favor. Porque eu te digo, isso vai acontecer com você. Pelo que fazemos, dizemos e fazemos. E 2, pelo que não dizemos. Vou falar como diz o argentino. E você quer que eu te diga, che, se ofende, falou certo, não falou certo. Porque depende da maturidade da pessoa. Há pessoas que não suportam uma rejeição. Ficam abatidas por 3 dias. Há pessoas que não aguentam. Não, apóstolo, mas o Senhor não entende. Eu estive 10 anos, 3 anos e aguentei a minha sogra. Pelo que dizemos, fazemos, ou pelo que não entendemos, não dizemos e não fazemos. Faz bem, não faz mal. Vivemos em um mundo imperfeito. Ninguém é perfeito. Ao chegar, a igreja era perfeita até sua chegada. Somos imperfeitos. Todos nos ofendemos uns aos outros com uma palavra ou outra. Todos estão presentes, por favor. Uma pessoa ofendida primeiro cortará a comunicação com você. Ele não responde às mensagens dela, não responde aos textos que ela envia. Corta a comunicação. Tem uma iuca dentro. 2, isolamento. Essas pessoas se isolam. 2, 4, linguagem corporal. Olhe para mim de cima a baixo, por favor. Linguagem corporal. Vamos cantar uma canção de adoração. Vamos. E quem se ofende faz isso. Veja a linguagem corporal de quem está ao lado dele dizendo amém, amém. Como está ofendido, tudo o que o apóstolo faz é considerado ruim, negativo ou inadequado. Se você está ofendido comigo, com esta igreja, por favor, me perdoe de coração. E se você está ofendido com o irmão, perdoe-o também, mas solte isso, libere esse sentimento. Porque há bênçãos maravilhosas que estão paradas, bloqueadas, porque você está ofendido e está ferido, magoado. Solte, perdoe, levante a mão e perdoe, libere o perdão em sua vida.
Permita-me dizer uma verdade ao seu espírito, ao seu coração. Deus quer transformar sua vida de maneira sobrenatural. Você foi criado para muito mais do que apenas sobreviver. Esse espírito nós expulsamos. Você foi criado para viver no poder do Espírito, para ver milagres, declarar vida, impor as mãos sobre os enfermos, etc. E você não precisa esperar. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos vive dentro de você agora mesmo e está pronto para se mover. O problema é que muitos crentes vivem apagados, aprenderam que o sobrenatural é para outros, para outro tempo, mas hoje eu lhe digo com toda certeza, é para você e é para agora. Por isso quero lhe enviar meu livro, Transformação Sobrenatural. Ele vai lhe ensinar como caminhar em fé, como liberar a unção e como experimentar a transformação sobrenatural radical que só Deus pode trazer. Este é o seu momento. Não deixe passar. Solicite transformação sobrenatural hoje mesmo e libere o seu poder. Você gostaria de ver como o poder sobrenatural de Deus pode transformá-lo de dentro para fora? Em Transformação Sobrenatural, o apóstolo Guilhermo Maldonado revela como o poder milagroso do Espírito Santo pode transformá-lo. Este livro está repleto de testemunhos e ensinamentos que vão ajudá-lo a ativar a unção de Deus, liberar sua fé e experimentar uma transformação duradoura em sua vida. Você pode solicitar seu exemplar hoje mesmo com uma doação de qualquer valor para o ministério. E com sua doação especial de $45 ou mais, receberá o pacote completo de transformação sobrenatural, que inclui o livro Transformação Sobrenatural, o Diário de Rompimento Sobrenatural, um kit de elementos da Santa Ceia e óleo de unção. Ligue agora para o número que aparece na tela ou visite nosso site para solicitar Transformação Sobrenatural. Eu disse, não, isso não pode continuar assim. Eu desafiando o Senhor e dizendo, vou te dar a última chance de mudar a minha vida. Desde que completei 13 anos, entrei por maus caminhos e foi aí que conheci o alcoolismo. Quase morri, quase fui morto nas ruas por causa do alcoolismo. Também tive uma parceira anteriormente com quem tive uma filha e por causa desse alcoolismo perdi a primeira família que eu tinha. Esta segunda família que eu tenho também quase perdi. Quase me divorciei da minha esposa por causa do alcoolismo. Eu senti a vontade de vir ao Rei Jesus, vim, recebi um pouco, mas em outra ocasião voltei a beber. Minha esposa já me disse que estava cansada de mim e que já íamos nos divorciar. E eu disse, não, isso não pode continuar assim. Decidi vir com minha esposa aqui ao Rei Jesus. O apóstolo disse, há pessoas aqui que estão sofrendo com o alcoolismo. E começou a orar e eu comecei a receber. Disse outra palavra também para aqueles que querem nascer de novo. Então eu disse, e fui com minha esposa e começaram a orar por nós e senti um calor. Clamei tanto de coração que senti algo começando a sair do meu corpo e desde então me sinto super bem. Completei 1 semana sem beber. Já estou quase chegando a 9 meses e eu não conseguia parar de beber. No máximo eu aguentava 1 semana. Eu nem tinha dinheiro porque gastava tudo com álcool. Agora posso dizer que o Senhor é tão bom. Agora tenho meu próprio negócio, tenho 2 carros novos. Nesses 9 meses, Ele me devolveu tudo o que eu perdi. Eu fazia minha mãe chorar. E agora, toda vez que minha família me liga, dizem que estão orgulhosos de mim. Minha esposa e meu filho também estão orgulhosos de mim. A única coisa que posso te dizer é que Deus é fiel. Ele não te obriga a nada, mas uma vez que você o aceita em seu coração, Ele faz coisas milagrosas na sua vida. Obrigado por me acompanhar hoje no Sobrenatural Agora. Sinto uma grande urgência neste momento, neste tempo. O inimigo está tentando desgastar a igreja, mas Deus está levantando um remanescente, um povo que não só crê, mas que também caminha em poder. Você faz parte desse remanescente. Se você tem fome demais, mais liberdade, mais cura, mais rompimento, mais milagres, quero orar por você agora mesmo. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, oro por todos aqueles que precisam de um milagre financeiro, físico, emocional, mental, que precisam de cura em seu corpo, e venho no Espírito e oro por cada pessoa que neste momento está me assistindo, que tem uma necessidade de cura, de libertação em sua vida, e repreendo todo espírito de enfermidade, eu o expulso agora.
E eu declaro a todo esse povo, envio a palavra poderosa de cura, declaro você completamente curado, declaro você totalmente livre, livre da depressão, livre de todas as doenças, declaro você livre agora mesmo. Câncer vai embora, artrite vai embora, enxaqueca vai embora, diabetes vai embora, problemas no coração vão embora, problemas nos ossos vão embora e declaro você curado agora mesmo. Toda opressão, depressão, suicídio, tendência suicida, eu ato e expulso isso e declaro vocês livres em nome de Jesus Cristo. Obrigado por me acompanhar. Faça o que você não conseguia fazer. Acabei de orar por você. Se você não conseguia se mover, levante-se da cama, comece a se mexer. Se você nunca entregou o seu coração a Jesus Cristo, você está em casa, acabou de fazer uma oração por cura, mas nunca entregou o seu coração a Jesus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o presente de Deus é a vida eterna, que é Cristo Jesus. A Bíblia diz que todos somos pecadores e que o salário desse pecado será a morte. Existem dois lugares para onde o homem vai, o céu ou o inferno. Não existe um lugar intermediário. Jesus falou 3 vezes mais sobre o inferno do que sobre o céu, porque do inferno jamais se poderá sair. Se você nunca entregou sua vida a Cristo e diz: eu não quero ir para o lugar de tormento, eu quero ir para o céu com Jesus, me sinto sozinho, me sinto triste, estou passando por momentos muito difíceis, eu quero fazer uma oração. Repita esta oração comigo, onde quer que você esteja, em sua casa, no hotel, na prisão ou em qualquer outro lugar, diga: Pai Celestial, eu reconheço que sou um pecador, me arrependo. Diga: me arrependo, repita, de todos os meus pecados, confesso com minha boca que Jesus é o Filho de Deus e eu creio de todo o meu coração que Deus Pai os ressuscitou dos mortos. Amém. Se você fez essa oração conosco, muito obrigado. Obrigado por estarem comigo hoje. Acredito que sua transformação sobrenatural começa agora. Que Deus os abençoe. Inscreva-se